nós tínhamos um trabalho, tínhamos, não, tivemos, né, um trabalho de 4 semanas, nas quais eu fiz uma coisa um pouco diferente do que fizemos anteriormente, né? Que seriam o instrutor convidando 3 pessoas. Eu tive o pensamento de poder dar oportunidade, né, para que o Joilson pudesse participar de 2 dessas 4 atividades, né? E eu também fiquei com 2. Então, com isso, as 3 primeiras já foram feitas, né? E hoje é a 4ª semana. Nós fecharemos, então, esse trabalho de 4 domingos, que seriam 4 participantes, que ficaram reduzidos a 2. Foi uma experiência, né, que me pareceu interessante. Então, hoje nós teremos o nosso amigo Joilson, né, com o qual a gente tem estreitado as relações, fundamentadas no trabalho no trabalho espiritual, né, no trabalho hierárquico, na verdade, né? Todos nós aqui, participantes desse grupo, temos algum papel a realizar nesse trabalho, sem dúvida nenhuma, né? Todos são importantes. E então, agora, para voltar ao foco do evento de hoje, da palestra de hoje, o Joilson vai desenvolver o tema que é o caminho das obras. Ok, Joilson? Ok, Então, Samir. eu já vou aqui compartilhar. E está certo, o primeiro slide é esse mesmo, Uhum, né? exatamente. Então, agora é com você. Ok. Bom dia a todos. Eu quero agradecer mais uma vez a Samir pelo convite e sempre estarei aqui presente, né? Eu tenho um carinho imenso por Samir. Nós temos formado uma dupla interessante nos estudos, né, Samir? Então, assim, mais adiante estaremos juntos de novo. Então, assim, meu obrigado a você pelo convite. Não posso deixar, obviamente, de agradecer à Fundação Cultural Avatar, na pessoa de Ana Caldeira, sua presidente, sempre deixando essas portas abertas para todos nós. Então, isso é muito importante para a Fundação, né? Essa receptividade e se abraçar as várias correntes, os vários pensamentos que aqui chegam, né? Então, meu muito obrigado. Hoje o tema é o caminho das obras, que é um tema interessante demais para todos nós aqui. E eu trouxe, não sei se vocês conhecem, talvez alguns sim, essa invocação ao eu superior. E por que eu trouxe essa invocação ao eu superior? Porque essa invocação ela é a base desse caminho das obras. Nós sabemos que o buscador, ou o discípulo, ao trilhar a senda, né, que é o nome que eu gosto, Ai, senda, ai, 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 ai. ele precisa estar alicerçado nessa energia do eu superior. Então, assim, o que eu peço a vocês é que absorvam essa invocação, levem-na ao coração, né? Internalizem essa fonte de energia que essa invocação traz. Então, vamos conhecê-la. Invocação ao eu superior. Ó tu, que és eu mesmo, centro luminoso do meu ser, centelha divina do todo, manifesta-te na minha mente como luz e conhecimento. Revela-te no meu coração como amor e unidade. Expressa-te no meu corpo como atividade ordenada. Pode passar, Samir. Usa de toda a minha personalidade como canal e instrumento de serviço. Dá-me a intuição
para entender o teu propósito e a vontade para realizá-lo. Desperta minha consciência, para que eu possa, afinal, reconhecer a mim mesmo e afirmar: eu sou tu. Então, esse é o poder que reside nessa invocação. Na verdade, é um convite ao eu superior que está em nossos corações a tomar a frente desse caminho das obras. Ele vir à frente, ele dizendo, ele trazendo quais são as qualidades, quais são os valores, quais são os princípios que nós precisamos ter, né, ou já estarem desenvolvidos em nós, para trilhar esse caminho. E por que isso é tão importante? Porque, olha só, se nós formos trilhar esse caminho sem nenhum amparo interno, sem nenhum suporte interno, e suporte interno eu estou falando aqui justamente desse eu superior, nós podemos tomar caminhos que não são os mais benéficos, os mais adequados, ou esses caminhos eles podem fazer curvas gigantescas até atingir o propósito, que não é o caso, não é isso que nós buscamos. Então, por isso, a força dessa invocação é o superior. Bom, vamos começar agora o nosso caminho das obras e ver exatamente qual é o que é que o buscador, o que o discípulo, ele vai encontrar nesse caminhar. Quais são as ferramentas que ele poderá utilizar, quais são os grandes pensamentos, as grandes ideias que ele poderá manifestar nessa caminhada. O Caminho das Obras é um título bem curioso para nós, né? Interessante, que isso tem tudo a ver com a Karma Yoga, que nós iremos ver mais adiante, né? Nós obras falando de Karma Yoga. Como dizia o mestre Moria, salvo engano, a Karma Yoga é prima irmã da Agni Yoga. Então, vamos seguir esse caminho aí das obras. E aqui uma pergunta para todos nós de qual será a nossa atitude diante da vida e das obras, como são agora, e diante das atividades próprias, a nossa natureza humana ainda não mudada. Ela é uma pergunta muito interessante, porque assim nos coloca diante de nós mesmos. É como se fosse um espelho. E eu fiquei refletindo acerca dessa pergunta, e eu lembrei de Paul Branton, né? Filósofo inglês que morou na Índia durante muito tempo, né? Foi discípulo de Ramana Maharishi, o sábio indiano. E Paul Branton ele trouxe em um dos livros que ele escreveu dois caminhos: o caminho longo e o caminho breve. Ele dizia que o caminho longo é tudo aquilo que nós fomos acumulando, experienciando com as nossas práticas, com as nossas renúncias, com as nossas disciplinas, e isso, pelo próprio nome já diz, ele leva muito tempo, né, para nós conseguirmos formar essa estrutura, e ele dizia que esse caminho longo, até uma certa etapa de nossas vidas, ele foi mais do que necessário. Então, ele afirmava que, depois de já ter experienciado todo esse caminho longo, com todas as suas etapas, com todos os seus percalços, ele dizia que nós estaríamos prontos para trilhar o caminho breve. E o que é o caminho breve dentro dessa estrutura, aqui dentro dessa pergunta que nos foi feita? É justamente a entrega. O Branto afirmava que era uma entrega irrestrita ao eu superior, era uma entrega e uma renúncia total ao ser interno, que poderia justamente nos conduzir por um caminho mais luminoso, um caminho mais efetivo, um caminho sem percalços, um caminho de certezas e de verdades, em que nós não precisaríamos usar tanto a nossa mente cognitiva, tanto a nossa mente concreta, para conhecer o caminho, porque esse caminho já nos seria mostrado por esse ser interno nosso. Então, nós iríamos trilhar esse caminho com uma segurança plena. Então, basicamente, essa pergunta para nós é isso. O que fazer? Qual a atitude? Para mim, essa atitude do caminho breve é uma atitude de entrega, uma atitude de renúncia a tudo aquilo que nós já experienciamos, a tudo aquilo que nós já conhecemos, é justamente toda essa estrutura que nós, há muito e muito tempo, vemos, né? Estamos nesse processo de construção e que, penso eu, já está tudo pronto, de fato, né? É essa luz interior que devemos liberar, pois a luz dessa alma profunda é nossa única fonte segura de iluminação. É interessante quando Shri Aurobindo, né, esses pensamentos pertencem a ele nos traz sempre essa questão da luz interior. Então, essa luz interior é aquele farol que nós vamos utilizar em nossa caminhada.
é justamente buscar essa fonte de luz. O que eu acho mais interessante na minha experiência, em minhas pesquisas, é que essa luz ela já está lá. Eu acho isso de uma beleza e de uma grandiosidade, porque a gente não precisa buscar a luz em lugar algum, ou seja, nós não precisamos buscar essa luz já está dentro de nós. O que nós precisamos fazer é deixar que essa luz brilhe e ilumine esse caminho que a gente tanto aqui tenta trilhar, né? E aí ele conclui e completa dizendo o seguinte: haverá cada vez menos escolha individual, opinião, preferência, cada vez menos intelectualização, elaboração mental, cada vez menos esse labor de galé cerebral. Uma luz interior verá tudo o que deve ser visto, conhecerá tudo o que deve ser conhecido, desenvolverá, criará, organizará. Será o conhecedor interior que, na mente liberada e universalizada do indivíduo, cumprirá as obras de um conhecimento todo abrangente. Então, a gente percebe aqui justamente isso, quando há uma renúncia. Quando eu falo, de que renúncia, na verdade, eu estou falando? É quando nós renunciamos tudo aquilo que nós construímos. Sabe? Eu lembro sempre do arquiteto. Quando nós contratamos um arquiteto para construir a nossa casa, ele vai, cria toda uma estrutura, ele desenvolve como serão os quartos, a sala, toda aquela estrutura interna, se vai ser um pavimento, dois pavimentos, não importa. Mas depois que está aquilo tudo pronto, ele te entrega aquele modelo, ele simplesmente vai embora e desapega. Nós deveríamos nos comportar como esse arquiteto, construindo todo um molde, com riqueza de detalhes, com tudo encaixado perfeitamente, como foi até agora, é óbvio, né? E depois nós deveríamos simplesmente abandonar aquilo. Aquele trabalho foi feito. É disso que Sri Aurobindo trata aqui. É você não ter mais escolha, você não ter mais opinião, você não ter mais referência, nenhum tipo mais de apego. Quando isso é feito, então toda essa luz, todo esse crescimento, todo esse conhecimento interior, ele começa a aparecer, ele começa a se mostrar. E é basicamente esse o caminhar das obras. Podemos seguir, Samir. Nesse ponto, o buscador começará a sentir de maneira mais livre, a perceber com reações menos misturadas os indícios radiosos de uma intuição, não iluminada, mas luminosa em si, verdadeira em si, não mais inteiramente mental e, portanto, não sujeita à abundante intrusão do erro. Nós sabemos que a mente, isso que nós chamamos de mente, ela é o nosso sexto sentido. Interessante que há muitas décadas atrás, as pessoas ficavam questionando o que seria esse sexto sentido. Hoje nós já sabemos que, além daqueles 5 sentidos físicos, né, que nós já bem conhecemos, a mente é o sexto sentido. E o que é mais interessante é que a intuição é o 7º sentido humano. Então, olha a dádiva que nós possuímos. Quando nós permitimos criar uma abertura para que essa intuição ela se manifeste em nós, aí nós percebemos o ponto no qual nós podemos alcançar através dessa intuição. Porque a intuição é conhecimento direto, é conhecimento pleno, ou seja, ela não passa pelo crivo mental, seja ele qual for. Ou seja, para nós que estamos aqui buscadores, trilhando essa senda, trilhando esse caminho de obras, essa intuição em nós, ela precisa, até um certo ponto, estar desenvolvida. Nós precisamos dessa estrutura, nós precisamos dessa ferramenta, assim que eu chamo, que é a intuição, para que não haja erros. Ou, se ela não estiver 100% desenvolvida em nós, que o desvio não seja tão grande assim. Então, é de fundamental importância que a gente faça um estudo. Aí eu sempre digo o quê? Nós precisamos, primeiro, conhecer o que é o sexto sentido, né? Nós precisamos saber exatamente o que é essa mente, o que é essa estrutura mental, até onde ela pode nos levar. Esse estudo precisa realmente ser feito. E aqui eu dou uma sugestão. Na Fundação Cultural Avatar tem um livro lá que está disponível à venda, que é A Luz da Alma. E o que é a luz da alma? É a Raja Yoga, são os aforismos de Patanjali. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu já estudei vários outros livros da Raja Yoga, outros autores,
Mas aquele livro, A Luz da Alma, como ele foi estruturado, né, pelo tibetano fazendo as traduções do sânscrito para o inglês, e de Alice Bailey, fazendo os comentários sobre cada aforismo, eu ainda não encontrei, até o momento, nenhum outro livro que se equipare à profundidade daquele livro, A Luz da Alma. Então, um conselho de amigo, assim, quem não tem um livro, adquira e estude aquilo ali. Porque não adianta a gente falar em intuição se nós não soubermos exatamente o que é esse aparelho mental que a gente utiliza no dia a dia. Então, para mim, é de fundamental importância compreender o que é a mente para depois compreender o que é a intuição. Mas a alma verdadeira do ser humano está no coração verdadeiro, invisível, escondida em certa caverna luminosa de nossa natureza. Lá, sob uma infiltração de luz divina, está nossa alma, um ser silencioso e profundo, que só alguns poucos conseguem apenas perceber. Pois, se todos têm uma alma, raros são conscientes de sua alma verdadeira ou sentem seu impulso direto. Então, falar sobre o eu superior traz em nós essa segurança. Eu me sinto assim, seguro. Eu sinto uma segurança em saber que em mim existe algo que é plenamente consciente, que é todo sábio e que me conhece tão bem ou até mais do que eu mesmo me conheço. E esse conhecimento do eu superior é aquilo que nós chamamos de conhecimento por identidade. Nós precisamos conhecer essa estrutura interna nossa a partir de uma identidade, ou seja, é algo que acontece diretamente. Bom, nós aqui conhecemos muito bem o que é o superior. Nós temos livros maravilhosos, Psicologia Esotérica, volume 1, fala muito do eu superior. Um tratado sobre magia branca, é maravilhoso, belíssimo o que se fala lá sobre o eu superior. Tudo isso nós temos. Teoricamente, nós temos um vasto material para se estudar o eu superior. Mas esse conhecimento por identidade, ele é de fundamental importância. É como se nós pegássemos toda essa estrutura mental, todo esse conhecimento que nós acumulamos, né? E coligimos sobre a alma e trazer para o coração. Aí nós vamos ter aquele conhecimento por identidade. É aquele contato real do qual o tibetano tanto fala em suas obras. Podemos passar, Samir. Cabe ao buscador promover o desenvolvimento da alma verdadeira para tomar o lugar da falsa alma de desejo, a sublimação do amor humano em divino e a elevação da consciência, que deve passar do plano mental comum ao plano espiritual, pois é apenas pelo poder que vem desse plano que a alma e a força de vida poderão ser liberadas por completo dos véus e embustes da ignorância. O que chama atenção nesse parágrafo, nesse pensamento de Aurobindo, é que ele escreve em seus tratados ignorância com I maiúsculo. Percebo que a ignorância da qual Sri Aurobindo está tratando aqui nesse parágrafo não é a ignorância que a gente conhece do dia a dia. É uma outra estrutura muito maior que está por trás dessa ignorância corriqueira, cotidiana, que nós bem conhecemos. Então, cabe ao buscador, e aí eu me lembrei agora do Mestre Moria. O Mestre Moria, em seus livros, ele sempre está nos alertando para essa ignorância com I maiúsculo. Eu acho que quase em todos os livros do Mestre Moria, ele sempre nos chama atenção para essa ignorância, que nós não fiquemos desatentos à presença dessa ignorância no nosso caminhar, porque essa ignorância aí com I maiúsculo desviou muitos e muitos de seu caminho. Então, assim, cabe aqui um aviso e um alerta para nós que estamos trilhando o caminho. Fiquemos muito atentos a essa presença, né? Essa condição do caminhar. Descobrir a divindade em si mesmo é o objetivo primeiro do buscador, olha a expressão, do buscador integral. Mas também descobri-la totalmente no mundo, por trás da aparente negação de suas formas e de seus planos, e, por fim, descobrir totalmente o dinamismo do eterno transcendente, pois é pela descida do eterno que este mundo e o self encontrarão o poder para romper os invólucros que as disfarçam e se tornarão divinos em forma reveladoras de processos manifestados, como o são já secretamente em sua essência escondida.
Então, olha que interessante. É buscar justamente aquilo que é divino em nós. É perceber o mundo com outros olhos internos, diferentes desses olhos externos que estão muito ligados a essa capa que envolve tudo. É nós buscarmos aquilo que é eterno não só dentro de nós, mas como está fora de nós. Ainda que essa expressão dentro e fora ela não seja muito adequada nessa estrutura, mas nós precisamos, em cada contato que realizarmos ao longo do nosso dia, do nosso cotidiano, buscar manifestar e contatar essa divindade em nós. É interessante que o mestre Saint-Germain ele traz expressões, né, palavras de poder, frases de poder, que cobre muito bem esse papel de descobrir a divindade. Então, quem já estudou, quem estuda, e Marcelo faz um estudo aqui aos domingos maravilhoso, né, da obra de Saint-Germain, e ele bem sabe que aquelas palavras de poder nos faz com que nós nos liguemos, faz com que nós percebamos cada vez mais o divino em nós, essa divindade que permeia tudo. Então, eu acho que nós podemos sim, olha quantas coisas nos são dadas, né, que nós podemos assim fazer uso para o contato com essa divindade em nós. Nós podemos prosseguir, Samir. Vamos lá. A total entrega de todas as nossas ações a uma vontade suprema e universal, uma entrega incondicional e sem normas de todas as nossas obras ao governo desse algo eterno dentro de nós, que substituirá o modo de funcionar normal do ego natural. É o caminho do Karma Yoga. Mas que é essa vontade divina, suprema, e como ela pode ser reconhecida por nossos instrumentos enganosos e nossa inteligência cega e prisioneira? Nós sabemos que, de todas as yogas, pelo menos é assim que eu penso, a Karma Yoga é a mais interessante nessa perspectiva que eu vou trazer aqui agora, porque olha só que interessante. Ela não tem nenhuma postura física, ela não tem nenhuma meditação específica, ela não tem nenhuma disciplina específica também, como as outras têm. É simplesmente você renunciar às obras. É simplesmente uma total entrega de si ao todo, de si àquilo que é maior dentro de você. Então, a Karma Yoga ela tem essa dificuldade de prática, de treino para muitos, né? Porque ela não traz nada assim concreto, palpável. Nós estamos acostumados a posturas na yoga, não é verdade? Nós estamos à prática da ciência da respiração, em termos de contato. Nós meditamos também, né? Mas na Karma Yoga não tem nada disso. Aparentemente não tem nada disso. Simplesmente você está ali diante do que tem que ser feito, você faz sem requerer nada para você, sem pedir nada. E tem uma expressão que é muito interessante na Karma Yoga que diz assim: o trabalho pelo trabalho, não pelo salário. Que é uma expressão muito interessante. Ou seja, é uma total renúncia de si. Há uma total entrega de si às obras, mas uma total renúncia daquilo que foi feito. E, para mim, é o que há de mais maravilhoso na Karma Yoga, nessa disciplina, nessa doutrina maravilhosa, nessa yoga, é justamente isso. É a profunda simplicidade que ela nos traz. É a profunda e sensível a humildade que ela manifesta. Ela diz, eu não tenho nada, é só isso. Né? Então, eu acho que nós poderíamos... Tem um livro, acho que também na Fundação, que trata bastante da Karma Yoga, se eu não estou aqui agora equivocado. Bom, a culminação do Karma Yoga é um estado ainda mais elevado, que poderia talvez ser chamado de estado de alma, pois a alma é maior que o indivíduo, um livre estado de alma, que brota de maneira espontânea de uma verdade e amor supremos nas ações, substituirá a virtude humana. Então vejam que é algo que está além daquilo que nós conhecemos. Porque dizer assim, olha, eu vou renunciar às obras, eu vou me entregar a tudo isso, né, uma entrega, ainda assim, essa Karma Yoga, essa estrutura interna de pensamento e de verdade está muito além disso tudo. Mas é algo que todo buscador, todo caminhante, todo pesquisador, e aqui eu estou diante de vários de vocês, de todos vocês, nós precisamos também estudar um pouco
nós precisamos adentrar nessa estrutura da Karma Yoga para compreender esse caminho das obras que tem tudo a ver com a Karma Yoga. Nós podemos passar, Samir. Uma consagração total, uma equanimidade completa, uma eliminação impiedosa do ego, uma liberação de nossa natureza de seus modos de ação ignorantes, são as etapas pelas quais a entrega de todo o nosso ser e de toda a nossa natureza à vontade divina pode ser preparada e alcançada. Um dom de si verdadeiro, total e sem reservas. O mestre de nossas obras não é um inconsequente, nem uma testemunha indiferente, nem tampouco um frívolo que se permitiria o luxo de maldades desnecessárias. Ele é mais sábio que nossa razão, mais sábio que nossa virtude. O interessante, sim, quando eu estava preparando na minha fala, eu fiz algumas anotações em relação a essa consagração total. Eu lembrei-me de um ensinamento de Santa Teresa d'Ávila. E ela tinha uma frasezinha assim, bem curtinha, que ela dizia: ser simples. Ser simples. Ela dizia, Teresa, que no caminho, na experiência dela, da caminhada dela, ela percebeu que a simplicidade foi o que mais a ajudou a passar por todos os percalços, por todas as limitações aparentes que estavam no caminho dela. Foi justamente a simplicidade dela interna, né? A busca pelo real sentido das coisas, a busca pela essa verdadeira simplicidade, né? Que ajudou muito nesse processo. Então, nós temos aqui uma consagração total, uma equanimidade completa. Então, isso tem muito a ver justamente com a nossa missa. Eu tenho uma experiência, assim, uma prática minha, de muitos anos, que eu converso com esse ser interno como se ele fosse um amigo, sabe? Um nosso amigo, um grande amigo, nosso melhor amigo, que a gente encontra de vez em quando para conversar. A minha relação com esse ser interno é justamente essa. É um amigo, eu estou sempre conversando sozinho. E o interessante é que, de vez em quando, acontece algo curioso, que eu estou caminhando na rua, no bairro onde eu moro, eu tenho o hábito de falar sozinho. E as pessoas, você está falando sozinho? Eu disse, não, eu estou conversando com meu amigo interno. Então, é algo também, é uma prática que nós podemos desenvolver nesse sentido, que é justamente esse diálogo interno com o nosso eu superior. Nosso objetivo é mudar nossa natureza em uma natureza divina. Mas a natureza divina não é um estado mental nem moral. É um estado espiritual difícil de alcançar, mesmo de conceber por nossa inteligência. O mestre de nossa obra conhece a coisa a ser feita e devemos permitir que ele a efetue em nós, por seus próprios meios e à sua própria maneira. Interessante é que, quando ele traz aqui mudança, né? Nosso objetivo é mudar nossa natureza. Eu lembrei hoje pela manhã do filósofo grego Heráclito. Heráclito tinha uma frase muito interessante, um pensamento muito interessante, que é: a única coisa permanente é a mudança. E então, quando eu li aqui sobre mudar essa nossa natureza, eu lembrei-me de Heráclito. Eu disse, nossa, é isso realmente. Nós precisamos mudar. Mudar, ao meu ver, assim, é nos deslocar. É sair do ponto onde nós nos encontramos e para um outro ponto, maior, mais amplo, né? mais abrangente. E aqui um verso sânscrito que é de uma beleza para mim, assim, na verdade, eu não falo sânscrito, é óbvio, né? Mas eu tenho muitos textos e muitas poesias, poemas, principalmente, traduzidos do sânscrito, muitos versos, e esse é um deles. Aquilo que determinas para mim, tu que estás sentado em meu coração, ó Senhor, eu o farei. É aquilo que nós falamos um pouco antes, dessa entrega completa, dessa adesão completa ao ser interno, dessa adesão completa à obra divina. É justamente o convite aqui que esse verso nos faz. Aquilo que determinas para mim, tu que estás sentado em meu coração, ó Senhor, eu o farei. E aqui mais uma pérola dos Upanishads, que é um texto maravilhoso da Índia antiga, da Índia atual também, é óbvio, né? Uma das escrituras, que diz o seguinte:
O Upanishad nos diz que o autoexistente dispôs as portas da alma de tal modo que elas se abrem para fora, e a maioria dos seres humanos olha para fora e adentra-se na aparência das coisas. Somente a alma rara, que está madura para um pensamento calmo e uma sabedoria estável, volta os olhos para dentro, vê o self e alcança a imortalidade. E o outro pensamento nos traz a autoobservação e a análise psicológica são uma introdução importante e eficaz para essa interiorização do olhar. Essa autoobservação nos faz lembrar do sábio de Arunachala, que é Ramana Maharishi, que se tornou conhecido através de Paul Branton, e ele dizia que nós deveríamos nos questionar e nos perguntar o tempo todo, fazer uma análise psicológica. Esse sábio indiano dizia que, em qualquer situação em que nós nos encontrássemos, deveríamos fazer a pergunta: quem sou eu? Ele afirmava que, a partir dessa pergunta repetidas vezes, em muitas situações cotidianas, em algum momento, esse ser interno que sabe a resposta para tudo iria aparecer. Ele iria emergir e, finalmente, ele iria ficar à frente dessa personalidade como nós a conhecemos. Então, essa autoobservação e análise psicológica, de fato, são fundamentais para a nossa caminhada, né? E essa caminhada nossa, nós sabemos que é longa, e ela requer muita atenção, então é mais uma ferramenta para ajudar nesse processo. Vamos lá. Devemos ter um amor universal, calmo e, contudo, eternamente intenso. Olha que dualidade curiosa. Olha, devemos ter um amor universal, calmo e, contudo, eternamente intenso, mais além da veemência breve da paixão mais violenta. Um deleite nas coisas enraizado no deleite em Deus, que não adere às formas, nas coisas, mas àquilo que elas escondem em si mesmas, e abarca o universo, sem ser preso em suas redes. Nós não temos como ouvir a expressão amor universal e não nos lembrarmos do Cristo, que trouxe para nós justamente esse amor universal, calmo, tranquilo, mas ao mesmo tempo intenso. Quem estudou, né, o Novo Testamento, não só através da Bíblia, mas como nos evangelhos apócrifos e nos livros que nós temos disponíveis na Fundação Cultural Avatar, né, como de Belém ao Calvário, a exteriorização da hierarquia, nós vemos um Cristo de uma calma, de um lago tranquilo, mas ao mesmo tempo intenso, forte. Eu diria que chamando e nos conduzindo de uma forma muito firme ao caminho. Então, esse convite que esse parágrafo nos faz é um amor universal, não é um amor universal tranquilo, sereno, mas ao mesmo tempo ele é eternamente intenso. Ele nos leva a amar com intensidade, mas amar de uma forma fraternal, amar de uma maneira que inclua o todo, amar de uma maneira que inclua justamente a humanidade. Porque quando isso acontece, a confiança na humanidade, a certeza de que essa humanidade pode transcender todas as suas limitações, fica assim, não deixa nenhuma margem para dúvidas. Outro dia me perguntaram se eu acreditava no ser humano, em termos de mudança planetária. Foi um amigo que me perguntou isso. Eu respondi a ele que eu não acreditava no ser humano. Eu acreditava na humanidade. Na unidade humana, não. No único indivíduo, eu realmente não acreditava devido a tantos processos que nós acompanhamos. Mas na humanidade, esse corpo gigantesco da humanidade, eu disse a ele que eu acreditava plenamente e confiava plenamente também. Vamos adiante. O self, e aqui ele dá uma definição realmente do que é o self, que tanto Aurobindo fala, o self é um ser eterno e supremo, uma pura existência da qual todas as coisas são os devidos. É a partir desse conhecimento que deveremos prosseguir. É esse conhecimento que deveremos realizar, fazer dele o alicerce da vida interior e exterior do indivíduo.
É somente a partir do conhecimento que nós começamos a amar. Eu acho que foi o filósofo Goethe, salvo engano, que diz que para algo ser amado precisa ser conhecido. Então aqui é isso, ou seja, nós sabemos o que é o ser eterno, nós sabemos que ele é pura existência, nós sabemos que ele permeia tudo, mas então esse conhecimento, essa certeza e esse amor por esse ser, ele precisa caminhar juntos. É por isso que no ocultismo, é por isso que nossos estudos que realizamos através da fundação, nós buscamos conhecer. Não é algo apenas que a gente aceita sem conhecer. O estudo que o ocultismo nos traz, através do mestre tibetano, do mestre Moria, do mestre Saint-Germain, é conhecer. É a partir desse conhecimento que o nosso amor se amplia cada vez mais. Cessamos de julgar outros seres humanos e as coisas segundo as aparências externas. Estamos livres das emoções hostis e das ideias contraditórias, pois é a alma que vemos, é o divino que buscamos e encontramos em cada coisa e em cada criatura. E o resto tem só um valor secundário para nós, em um sistema de reações que existe agora para nós como autoexpressão do divino somente, e não porque tenha algum valor absoluto em si. O centro consciente de nosso ser, de nosso pensamento, de nossa vontade, de nossa ação, mesmo a força que origina nossas sensações e emoções, devem se elevar do corpo e da mente e posicionar-se acima deles. Eu não sei se a gente tem muito tempo, eu acho que eu estou entrando um pouco no tempo de Marcelo, mas, assim, no budismo Theravada, me referindo aqui ainda ao sistema de julgar dos seres, no budismo Theravada tem uma prática muito interessante que eles chamam de dando nome aos demônios. Essa prática diz o seguinte, que nós precisamos reconhecer em nós aquilo que nos limita. Eu vou dar um exemplo aleatório. Crítica, né? Crítica, julgar, como está aqui dizendo, fazer julgamentos desnecessários. Então ele diz assim, essa prática desse budismo Theravada diz, quando você identifica essa crítica em você, você a reconhece, ela não mais tem a capacidade de te surpreender. Toda vez que ela despontar, você a reconhece e para o movimento dela ali mesmo. Então a prática do budismo é uma prática de atenção plena, né? Uma prática meditativa, por assim dizer, em que você dá nome a esses aspectos não trabalhados ou não bem trabalhados que ainda se encontram no ser humano, em nós. Né? Então, é uma prática muito interessante. Esse pensamento nos traz assim uma síntese de tudo que nós vimos até agora. Assumir a natureza divina é a consumação do ser ético. Assumir a natureza divina é a consumação do ser ético. O ego é movido pelo mecanismo da natureza, de que ele é uma parte e a vontade do ego não é e não pode ser uma vontade livre. Para chegar à liberdade, à mestria e à perfeição, devemos retornar ao nosso self verdadeiro, a alma dentro, e assim chegar também à nossa relação verdadeira com nossa própria natureza e com a natureza universal. A fé perfeita é a aquiescência de todo ser à verdade vista por ele ou que se ofereceu à sua aceitação. E seu comando central é a fé da alma em sua própria vontade de ser, de alcançar e de tornar-se. É uma fé em sua ideia de si mesma e das coisas e em seu conhecimento, de que a crença do intelecto, a aquiescência do coração e o desejo da mente vital para possuir e realizar são as formas exteriores. O interessante é que a fé autêntica é a fortaleza da alma emancipada. Segundo Sri Aurobindo, ele disse que sem fé o caminho não pode ser trilhado. Sem fé, as obras não podem ser realizadas. Sem fé, até mesmo o nosso processo meditativo não vai se expandir. Então, segundo ele,
A fé é essa estrutura, essa fortaleza da alma que se emancipa, que também nos emancipa. Essa fé da alma, sob uma ou outra forma, é indispensável para a ação do ser. E sem ela, o ser humano não poderia dar um passo na vida, e ainda menos avançar em direção a uma perfeição ainda não realizada. E vamos encerrar a nossa conversa de hoje com o pensamento do Bhagavad Gita, que é, na verdade, o Karma Yoga também, que diz: a ação você tem direito, mas nunca, em circunstância alguma, ao seu fruto. A ação você tem direito, mas nunca, em circunstância alguma, ao seu fruto. Isso está lá no Bhagavad Gita, você tem lá, salvo engano, o capítulo 3 e o capítulo 5, que trata justamente do Karma Yoga, que é algo que precisa ser estudado por nós também. Bom, eu quero agradecer a todos vocês, inclusive paciência por esses pequenos, né, probleminhas aqui técnicos, tá? Enfim, foi uma manhã maravilhosa. Eu quero agradecer bastante a presença de cada um de vocês aqui, tá? E é isso. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, estejam livres para fazê-la. A bibliografia é a síntese do yoga, que é um dos tratados. Sri Aurobindo escreveu assim um tripítico, não um tratado e triplo, que foi A Vida Divina, ele tem mais de 900 páginas, a síntese do yoga, onde eu baseio a conversa de hoje, e o terceiro tratado, que é o Ciclo Humano, que ainda não foi traduzido para o português, e vocês podem encontrar no YouTube, colocando lá Casa Sri Aurobindo, o Ciclo Humano, e tem lá fragmentos do livro. Não tem ele completo ainda, mas alguns fragmentos, algum discípulo lá colocou, disponibilizou. É isso. Muito obrigado. Quem falou? O Joilson, Oi. como o tempo já está um pouco avançado, eu vou apenas fazer pequenas anotações que eu fiz, pouca coisa, sobre o treinamento do silêncio, né? O treinamento do silêncio, ele é fundamental para o progresso, né? Para que haja uma migração, digamos assim, da personalidade para a alma, né? Porque a personalidade é que perturba a alma, né? A personalidade impede a manifestação da alma. Então, esse treinamento do silêncio, porque não há muitos instrumentos palpáveis para se levar a esse progresso do interno, né? É algo que cada um de nós tem que buscar como fazer isso, né? Treinar o silêncio, né? E fazer aquela pergunta também do Ramana Maharshi, né? Quem sou eu? Meditar sobre essa questão, quem sou eu? Né? Porque normalmente nós nos identificamos com a nossa personalidade. Sim. Mas o fato é que nós somos uma alma, né? Nós temos a personalidade, mas nós somos a alma. Não somos a personalidade, né? A personalidade é uma parte da nossa estrutura e a alma é o todo, né? É interessante Então, também. também, só para fechar minha fala, aquela retrospectiva do dia, né? Quer dizer, um momento que você esqueceram de fazer essa prática, mas ela é muito importante, quando a gente vai dormir, né? A gente faz uma retrospectiva daquele dia, do momento atual até voltando, né? O que aconteceu no dia. Isso permite vamos dizer, contador fechando o balanço, né, para que o dia seguinte comece de uma maneira organizada. Apenas Sim. isso. O interessante, amigo, rapidinho, quando você fala em silêncio,
o silêncio no tempo passado, daqueles monges beneditinos e tantos outros monges que existiam na época, o silêncio era uma prática do jejum. Os monges faziam jejum de silêncio, sabe? Nós conhecemos jejum de alimento, né? Você fica sem se alimentar. Eles faziam jejum de silêncio. Se alimentavam normalmente, mas não conversavam entre si. Né? Então, é bom lembrar que o jejum, o silêncio, ele pode ser levado para dentro dessa prática de jejum. Vamos jejuar um dia inteiro, algumas horas, no jejum de silêncio. É muito interessante. Eu já fiz isso algumas vezes e é uma experiência muito gratificante e curiosa ao mesmo tempo, porque a nossa mente faz um barulho tão grande que a gente nunca se deu conta de quanto de barulho essa mente faz. Eu acho que Pedro Ivo quer fazer alguma pergunta, não? Eu queria só fazer um comentário rápido, pode ser? Primeiro, gratidão, né? Depois a gente conversa em particular. A Mora diz assim, esse texto final me lembrou. Sabe que recompensa alguma deve ser esperada. A recompensa não é para ti. Não comas os frutos da mesa do Senhor, ainda quando Ele os ofereça. Toma apenas aquilo que é dado para o benefício do teu trabalho. Folhas 1, Mestre Moria. Maravilhoso, Audilé. O engraçado não, interessante é que, de novo, nós voltamos à Karma Yoga. Olha que interessante, né? Sempre entremeada, sempre dando uma nota particular a todo estudo, toda a nossa caminhada, todas as nossas pesquisas, ela está lá inserida, que é a Karma Yoga. E às vezes a gente nem se dá conta da presença dessa yoga profunda e maravilhosa que é. Irmão, desculpe a minha ignorância, mas veja se eu entendi. Tem um momento em que é explicado que acima da mente e acima dos sentidos, além dos sentidos da alma, existe alguma coisa em nós que eu acho que essa humildade de que temos recebido sempre uma ajuda, uma luz, em momentos que nós estamos carentes, com deficiência, de uma pessoa que nos fez uma ajuda sem remuneração, sem outros interesses, mas apenas com o amor dessa alma. Veja se eu entendi o que a Feira e a Santa tenha dito. Ela nos ajudou a abrir um caminho interno para vermos a luz da nossa própria alma. E esse gesto que nós ficou marcado por termos tido a humildade de pedirmos ajuda e sermos ajudados, também nos remete a outras pessoas, sem pedirmos salário, sem pedirmos necessariamente uma cobrança e sem necessitarmos de comer o fruto, mas apenas de termos ajudado a que a própria pessoa encontre a luz da sua alma. Eu acredito que ela tenha se referido a essa simplicidade, essa humildade, essa luz interna, dessas lembranças boas que a gente tem das pessoas que nos fizeram bem, que foi nos dando uma luz para que nós encontrássemos o caminho da luz da nossa alma. Não sei se é isso que o senhor queria explicar, mas mais ou menos foi isso que eu entendi quando eu me referi, me lembrei dentro de mim mesmo essas questões. Olha, Pedro, duas questões aí rapidinhas, tá? A primeira, assim, quando essas obras são realizadas, nós podemos fazer uma prática bem simples. Quem é que realiza essas obras? Quando você está praticando uma obra, fazendo uma doação, seja qual for, e você pergunta quem está realizando, né, essa doação, quem está realizando essa obra, aí fica uma coisa bem interessante. Olha, se eu estou perguntando quem está fazendo isso, então não sou eu. Essa pessoa que está aqui agora. É algo que está por detrás dessa pessoa, é algo muito maior que está aí por trás. Então, quando você faz essas perguntas, você sai do centro.
você sai do palco, né? É muito interessante. Aí é aquele sábio indiano que nos convida a fazer esse tipo de questionamento. Quem nos ajudou a desenvolver para essas pessoas, Pedro, e enviar até elas um pensamento de gratidão, mas uma gratidão autêntica pelo que foi feito de benéfico e de bom, que nos expandiu, que nos inspirou, que abriu um pouco os nossos olhos, é essa gratidão profunda que emerge do coração, nós podemos também trabalhar ela, porque nós somos gratos pela vida e nós temos que ser gratos a todos aqueles que nos fazem algo. Né? Então, basicamente, é isso. Em relação à mente que está além dessa que nós conhecemos, é um estudo, Pedro, que se faz paulatinamente, com cuidado, com tranquilidade, sem pressa, e lá adiante, um pouco, às vezes até antes que isso, você descobre que existe uma outra mente por detrás dessa que nós usamos no nosso cotidiano. Basicamente é isso. Se você puder adquirir esse livro de Sri Aurobindo e tantos outros que tem na Fundação, eu acho que vai ficar muito mais claro para você e você vai expandir também muito mais. Muito obrigada, Joilson, por suas palavras. Obrigada aí por esses momentos tão preciosos nessa manhã de domingo, né? E tanta coisa rica que você falou. Eu acho que resumiríamos a frase da Santa Teresa: ser simples. Ser simples. E esse outro dado que você frisou com muita beleza, tenha certeza, acredite na sua luz interna. Quando você fala em sair do centro, sair do palco, é para que essa luz possa brilhar. E nesse momento, nós conseguimos viver melhor e acreditar na humanidade, como você bem colocou. Muitíssimo obrigada pelo trabalho que você apresentou. Muitíssimo obrigado, Samir, pela condução desse ciclo, essa sua dupla, essa sua parceria fantástica. Foi muito bonito, foi muito bom. E a Fundação agradece todo o carinho de vocês. Muitíssimo obrigada. Nós temos a agradecer pela oportunidade, né? Eu acho, Ana, que eu preciso agora amar também meu computador, viu? É preciso, é importante, é o nosso meio de trabalho, verdade, de expansão, né? Preciso deixar de aprontar comigo. Não vamos brigar com a tecnologia, vamos Não, fazer de dela jeito nossa nenhum. companheira, nossa amiga, né? Não que ela substitua a presença humana, que é fundamental. A Fundação vem abrindo as suas atividades presenciais e convocamos a todos aqueles que estão por perto, que moram por aqui, por Niterói ou cidades ao redor, que venham, que estejam presentes. Nós precisamos retomar atividades presenciais também. E mais uma vez fica o convite do nosso seminário. Vamos nos encontrar, será um momento muito especial após essa pandemia, esse período de isolamento. Vai ser muito bom para praticarmos esse ser simples e sair do palco. Muito obrigada a vocês e passo a palavra ao nosso querido Marcelo Lande. Bom dia a todos, aqui estou eu. Vamos dar início, então, ao nosso grupo de estudos sobre a obra de Saint-Germain, Os Discursos. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui o texto. Bom, nós vamos dar, então, início ao nosso grupo de estudos da obra Os Discursos de Saint-Germain. Esse é um grupo de estudos, a qualquer momento estamos abertos à partilha, perguntas, dúvidas, colaborações, etc. Eu começo aqui no discurso 3, eu vou ler a invocação, e a partir daí nós vamos para o número 29A e comentamos o texto. O discurso 3, de 10 de outubro de 1932, diz o seguinte, começamos pela invocação. A ti, ó presença infinita e onipenetrante que irrompes com teu esplendor poderoso através da atmosfera terrestre. Nós rendemos louvor e graças pelo avanço do poder cristônico de amor e sabedoria, que, sem a menor dúvida, está elevando a consciência da humanidade
acima do egoísmo sórdido da atividade do eu externo. Nós te rendemos louvor e graças por nos havermos tornado conscientes por todo sempre da tua poderosa e ativa presença. E porque, no reconhecimento consciente de ti, tu impregnas para sempre nossas mentes e nossos corpos de tua pura presença para sempre. Ele, quando começa aqui, diz assim: a ti, ó presença infinita e onipenetrante, que irrompes com o teu esplendor poderoso através da atmosfera terrestre. Eu vou até acrescentar: essa presença existe por tudo que conhecemos. É só ela que faz com que todas o físico e todas as coisas venham à manifestação. Essa presença infinita e onipenetrante. Só através dela que existimos como vórtice de energia consciente. Saint Germain diz assim: ainda uma vez devo lembrar-vos que esse poderoso e ilimitado poder de Deus não pode introduzir seus maravilhosos poderes em vossa atividade externa, a não ser que o convideis, a não ser que nos tornemos conscientes de que só existimos através desse poderoso e ilimitado poder de Deus que se espraia por todo o cosmos. Só nele existimos. Há só uma espécie de convite que pode chegar até ele e liberá-lo. É o vosso profundo sentimento de devoção e amor. E eu coloquei aí: aspiração ardente. É o primeiro raio da vontade, da aspiração ardente, de nos tornarmos conscientes da nossa própria natureza, da nossa existência, da nossa consciência. Nós só existimos porque temos consciência da nossa própria existência. Quando alguém constrói em torno de si esse cinto ou anel eletrônico, não há poder que possa penetrar, exceto o amor de Deus. Só a vossa consciência de divino amor pode penetrar no interior desse grande e resplendente cinto da divindade, através do qual a divindade vos envia seu grande filho. Notai bem: por intermédio de seus mensageiros, seres excelsos, ultrapassando de tal modo qualquer de vossas concepções presentes, que não é possível transmitir-vos com palavras a majestade do amor, da sabedoria e do poder desses grandes seres. Essa é a energia divina que tudo constrói e que tudo torna possível, que se espraia por todo. É isso que ele nos traz no 29A. Eu trago a seguir para vocês um comentário da Alice Bailey a respeito, que diz assim: todo o trabalho de meditação, todos os momentos de reflexão, todos os exercícios de afirmação, todas as horas de recordação da verdadeira natureza são os meios empregados para libertar a mente das reações e tendências inferiores. Vou até voltar aqui. Todo o trabalho de meditação, todos os momentos de reflexão, todos os exercícios de afirmação, todas as horas de recordação da nossa verdadeira natureza são os meios que nós, humanos, empregamos para libertar a mente das reações e tendências inferiores, para alcançarmos esse silêncio, até que nossos amigos estavam se referindo. Não só o silêncio
sufocar, é o silêncio das formas inferiores de todos os nossos sentidos, para que a alma, a nossa consciência possa se manifestar. E formar o hábito de uma constante conscientização da verdadeira natureza divina do homem. Só existimos nesta energia, só existimos nele que existimos. Vivemos e temos a nossa existência. Quando se consegue essa conscientização, não há mais necessidade desses exercícios. E o homem recebe sua herança. Ele tem perfeita consciência da sua posição, da sua unidade divina. O isolamento mencionado é o desapego do eu com letra minúscula, esse eu inferior, do campo de conhecimento. Conhecimento através dos nossos 5 sentidos. A recusa do eu em procurar experiências sensoriais externas e sua firme permanência no estado de ser espiritual. Esse é um comentário que ela faz a respeito desse novo estado de consciência, em que o Saint-Germain fala aqui no 29A. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Oi, Marcelo. O que me chamou bastante atenção foi o convite. Ou seja, nós precisamos convidar o divino para que faça parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Eu achei isso aí muito interessante. Ou seja, não são práticas apenas. Não é você esperar, você faz um convite. Você conversa, você pede que esse Deus interior, que essa energia, que essa luz tome corpo em sua vida. E isso eu achei muito interessante lá no pensamento do Mestre Saint-Germain, é justamente isso. Nós precisamos fazer esse convite. Interessante é que, da mesma maneira que nós convidamos amigos para ir na nossa casa, não é assim que a gente faz? Esse convite para que esse ser tome lugar em nossa vida é fundamental também. Então, querido, me chamou bastante atenção é a palavra convite. Muito interessante nesse contexto aí, maravilhoso. O convite é a vontade, no primeiro raio, em que eu escrevi até aqui assim, aspiração ardente. Dente. Neste ponto, devo lembrar-vos que o estudante que ousar e calar ver-se-á elevado ao esplendor transcendente dessa esfera mais íntima. Então, pela experiência e pela visão, compreenderá isto sobre o que tenho falado. A alma que tiver fortaleza bastante para revestir-se de sua armadura de amor divino e avançar, nesse sentido, nesta consciência da nossa própria natureza, quem realmente somos, não encontrará obstáculos, porque nada existe entre vossa consciência atual, vossa alma e esta poderosa transcendente esfera interna, nada que possa impedir a aproximação do amor divino. Ele continua falando desse convite, dessa aspiração ardente para nos tornarmos conscientes da nossa própria natureza. Nós, seres da humanidade, de uma forma geral, estamos identificados com os nossos 5 sentidos e com o nosso corpo físico e emocional. Isso impede essa percepção do divino. É preciso esse silêncio interior. Alice Bailey comenta: o homem se torna consciente de si mesmo como o conhecedor e não mais está primordialmente interessado no campo de conhecimento.
como nos primeiros estágios de seu desenvolvimento. Por que isso? Porque ele tem acesso a tudo. Nesse estágio de desenvolvimento em que ele se sente o ser divino consciente, pertencendo com o sentido da unidade, ele tem acesso a todas as respostas. Ele não precisa mais desse campo de conhecimento físico-mental. E nem mais está envolvido com o conhecimento propriamente dito, como estava durante o estágio de desenvolvimento mental. Quer como um homem avançado ou como um discípulo. Ele pode discriminar entre todos os três. E daí em diante não mais se identifica com o campo de conhecimento, com a vida nos três mundos através de seus três veículos, físico, mental e emocional. Nem com os 5 sentidos e mais a mente. Nem com o conhecimento obtido ou com a experiência agora. Ele conhece o eu. Ele se identifica com o verdadeiro conhecedor, com o Pai. E assim vê as coisas como elas realmente são. O mundo da percepção sensorial. É um novo estado de consciência. Esse é o 29B. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Ô, mestre, vê se eu entendi. Parece que ele está dizendo que enquanto nós estivermos preocupados em ler 1000 livros, estudar 1000 línguas, viajar em 1000 autores, todo esse conhecimento é nada, quando simplesmente, ao ouvir a palavra do Senhor, ela estiver completamente nas nossas ações, no nosso coração, na nossa alma. É de uma simplicidade que a gente, ser humano, a gente bloqueia, porque nós achamos que sabemos porque estudamos. Eu acho que eu estou falando generalizando. Estudamos 50 mil livros, devoramos 50 mil autores e praticamos 1000 religiões, fraternidades, não importa. E isso tudo é o maior bloqueio para exatamente absorver a simplicidade de se entregar a um simples Pai Nosso, por exemplo. Isso não é um bloqueio, isso é um caminho. Isso não é um bloqueio. Isso, ele abandona, a partir do momento em que você se torna consciente da sua verdadeira natureza, você não mais precisa deste caminho. Mas é o que ela diz aqui. Todo o trabalho, Alice Bailey diz, todo o trabalho de meditação, todos os momentos de reflexão, todos os exercícios de afirmação, todas as horas de recordação da verdadeira natureza são os meios empregados para libertar a mente das reações e tendências inferiores. É o caminho que nós, encarnados seres humanos, temos para desenvolver a nossa mente no sentido de nos tornarmos conscientes da nossa divindade intrínseca. Não é que bloqueie, é o caminho que hoje nos é oferecido. É viver a experiência como ser encarnado. Nós vivemos a encarnação para viver essa experiência e desenvolver a nossa mente no sentido de conseguir perceber a nossa divindade intrínseca, quem realmente somos, a nossa verdadeira natureza. É o caminho que nós temos. Aí ela completa. Quando se consegue esta conscientização, esse novo estado de ser, Alice Bailey diz, não há mais necessidade desses exercícios. E o homem recebe a sua herança. Ele atingiu o estado em que ele se percebe uno a toda a energia divina que espraia por todo o cosmos. É a própria unidade total. O isolamento mencionado é o desapego do eu, o desapego de toda forma
inferior. Você não precisa mais do campo de conhecimento, a recusa do eu, e procurar experiências sensoriais, experiências com nossos 5 sentidos. Porque Marcelo, aí nesse momento, estou lembrando de Joilson, quando ele colocou a personalidade a serviço da alma, a personalidade desenvolvida já a serviço da alma. É muito interessante esse desenvolvimento pleno da personalidade que se coloca a serviço da alma, né? Exatamente. Qual é o processo? O processo é que, através do desejo, nós viemos à encarnação para viver essa experiência. Mais uma vez, viver essa experiência para o nosso próprio desenvolvimento. Quando, através de todos esses meios que a Alice Bailey cita aqui, nós vamos desenvolvendo a mente e conseguimos alcançar esse novo estado de consciência, nós percebemos toda a trajetória. E você não tem mais necessidade de percorrer deste percurso. É como se você tivesse atingido um novo estado, você tivesse passado na prova, né? Vamos dizer assim, uma linguagem bem simplória, metafórica, né? Você atingiu esse estado de consciência em que você percebe a sua verdadeira natureza. Quem realmente somos. Qual é o nosso papel? Alguma coisa a mais? Eu vou passar. Então, ela diz até assim, ó, o homem... Só um pouquinho, Marcelo. É isso mesmo. Desculpa, gente. Bom dia. Bom dia, pode falar. Não é só a questão da percepção de quem eu sou. Quer dizer, é isso, mas é entendendo que eu sou um, né, com o todo. Porque essa percepção de quem eu sou é que vai me levar a essa unidade, essa sensação. Então, estudar, ler livros, praticar afirmações, praticar meditação, isso a gente vai fazer ainda muito. Acho que acredito até que em algumas próximas encarnações também. Porque esse é o nosso alimento agora. Isso é o que instiga a gente, é o que traz esse conhecimento, né? A própria meditação diz, busca o ensinamento para que as manifestações da luz cheguem a vós. A gente precisa dele. Nós ainda não alcançamos o momento de encontrar o nosso mestre, seja ele manifestado, né, fisicamente, ou seja ele o nosso mestre interior. Porque ali sim nós receberemos esse conhecimento direto. Mas ainda precisamos, e são essas práticas, inclusive, que fazemos aqui agora, que é o estudo grupal, meditação grupal, assistir uma palestra maravilhosa do colega Joilson, é isso. Isso é que nos alimenta para que a gente continue buscando cada vez mais essa natureza, né, assim, essa aproximação do nosso verdadeiro eu. Exatamente. Esse é o nosso caminho que nos oferece no momento. Esse é o caminho. Nos ajuda a seguir, né, Marcelo? Precisamos ter essa consciência, né? Exatamente. Esse é o caminho que nos é oferecido e nós, através da vontade e da aspiração, percorremos exatamente essa trilha. Desculpe, mestre, fazendo contraditório, tem uma passagem que sempre me intrigou, em que ele explica o seguinte: graças te dou, Pai, porque aos humildes e simples tu conseguiste explicar tudo, vamos dizer assim. E aos sábios tudo foi escondido. Isso é muito intrigante quando se percebe no mundo real pessoas muito estudadas, muito lidas, muito diplomas, tudo, são de extrema ignorância. E pessoas simples, humildes
e que não tem nenhum estudo, muitas vezes, tem toda a sabedoria que Deus dispôs para elas. Existe de tudo, não é para... Eu não gosto de generalizar, porque não existe regra com relação a esse assunto. Existe todo tipo de... A personalidade se manifesta multicolorida. É uma coisa... É difícil da gente estabelecer uma norma, uma regra para todo ser humano. Eu diria aí, Marcelo, que é uma questão de você não só usar o mental, o intelectual, que é o que nós, hoje, privilegiados na humanidade, hoje tivemos, né? A possibilidade de estudar, né? De nos desenvolver mentalmente, intelectualmente. Mas isso não é suficiente para a autodescoberta. É necessário a gente ir pelo coração, né? Fazer essa conexão com o coração, com a humildade, com a simplicidade, como também foi trazido na palestra, né? Ser simples. Então, é uma questão também de uma interpretação, não necessariamente para o lado, né, de condições culturais, né, e segregações sociais que nós temos. É esse entendimento que não é só pelo intelecto, não é só pela mente, mas é também pelo coração. Perfeito. É isso mesmo. Assim a gente vai avançando na compreensão, no sentido do que esses parágrafos querem dizer. O 29 continua na mesma linha. Quando houverdes tocado e visto o interior desse círculo interno, compreendereis então quão imperfeita é a atual expressão do amor divino. Uma vez que o indivíduo se torna consciente dessas grandes esferas, até as quais pode chegar, ver-se-á penetrando destemidamente, cada vez mais fundo, no esplendor desse poderoso e inteligente núcleo central do universo, do qual promanam, que eu não sei, nem conheço essa palavra direito, todos os mundos, toda a criação. Olha bem, no esplendor desse poderoso e inteligente núcleo central do universo. Tudo que existe. E conhecemos. Há entre vós almas fortes, destemidas e intrépidas, que compreenderão tal coisa e serão capazes de empregá-la com grande benefício próprio e dos demais. Existem aqueles que compreenderão e verão que a presença que faz pulsar cada coração que a atividade motora da circulação no corpo é Deus em ação. Tudo que conhecemos é Deus em ação. Tudo, absolutamente tudo que conhecemos é a ação dessa energia que se espraia, que está ao nosso alcance, que conseguimos perceber. É a atividade de Deus. Nós somos a expressão no campo físico da vontade de Deus. Ele nos propicia essa experiência maravilhosa. Alice Bailey diz assim: ele faz isso. No entanto, enquanto atua como um ser humano na Terra, ele participa da experiência terrena. Ele se envolve nas atividades humanas. Ele caminha entre os homens, comendo e dormindo, trabalhando e vivendo. Entretanto, durante todo o tempo, ele está no mundo, mas não é do mundo. E pode-se dizer dele, o que se disse do Cristo. Cristo tem até uma passagem que ele diz assim: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Ele está em sintonia com a alma de tudo,
mas isolado, separado de tudo o que diz respeito à forma ou à natureza material. É a própria unidade a toda esta energia a qual pertencemos, mas ele não está mais identificado à forma e à natureza material. Ele está apenas como alma vivente. É isso que eu trouxe a vocês hoje. Acho que é um assunto bastante interessante, de muita reflexão para todos nós. Eu encerro aqui a nossa, como sempre, o nosso mantra do discípulo. Eu vou até tentar dar uma arrumada um pouco melhor. Ele diz assim: nós somos um ponto de luz numa luz maior. Nós somos um fio de energia amorosa na corrente de amor divino. Nós somos um ponto de fogo sacrificial na ardente vontade de Deus. E assim nós permanecemos. Nós somos um caminho pelos quais os homens podem conquistar. Nós somos uma fonte de força capacitando-os a permanecer. Nós somos um raio de luz brilhando em seu caminho e assim nós permanecemos. E permanecendo assim, iluminamos o caminho. E trilhamos desta maneira os caminhos dos homens e conhecemos os caminhos de Deus. E assim nós permanecemos. E a bênção final de Saint Germain diz assim: ó poderosos seres da cidade de ouro, glorificados nos sentimos em vosso maravilhoso resplendor. Privilegiados somos pelo uso dos vossos grandes raios. Benditos somos pelo reconhecimento consciente da vossa poderosa presença. Envolvei-nos para sempre em vossa transcendente. Muito obrigado a todos vocês por essa viagem de hoje. Devolvo a palavra à nossa amiga Ana Caldeira. Que viagem, né? Que viagem bonita. Ana. Oi, Pedro. Desculpa a intromissão. É que desde a primeira meditação foi falado que muitos se perderam no caminho. Não podemos esquecer que o anjo mais poderoso junto a Deus era o mais poderoso, o mais sábio, o mais inteligente junto a Deus e se perdeu. Claro que cada um de nós tem vários níveis. Alguns realmente são fruto da terra, daqui de baixo. Outros são frutos do alto. Estamos aqui trabalhando a serviço. Foi tocado nesse assunto, na meditação de hoje, com muito cuidado com milhares e milhões que são extremamente inteligentes e se desviaram do caminho, porque buscaram simplesmente poder, conhecimento para benefício próprio, para seus interesses pessoais. Mesmo aqueles que muitas vezes estavam ligados ao mundo espiritual de Deus. Muitos de nós, humildemente, que pouco sabemos, ou quase nada sabemos, muitos de nós temos que ter a humildade de saber que muito mais do que muito conhecimento, muitas meditações, muitas leituras, são as práticas junto a cada uma pessoa, o nosso cotidiano do dia a dia, aquilo que nós fazemos nas nossas relações com os seres animais, vegetais, humanos e minerais. É muito mais importante esse dia a dia, o nosso comportamento, a nossa maneira de tratar,
a nossa maneira até de ouvir os pensamentos contrários. Isso é muito mais importante do que qualquer leitura, qualquer conhecimento que venha a dar uma falsa ilusão de sabedoria. Eu me lembro que ele falou para os apóstolos, vá de 2 a 2, e eles reportavam ao mestre, contando o que eles passaram, as dificuldades, e eles não eram de grandes leituras, de grandes meditações, mas eles estavam meditando e lendo tudo que o mestre ensinava. Na simplicidade de todos eles, eram homens broncos, entre aspas, né, na nossa consideração aqui humana, de que não tinham grandes estudos, mas que se tornaram grandes simplesmente porque praticaram internamente na grande fé, que já foi dito aqui, daquilo que o Senhor ensinava. É na prática do dia a dia, na relação do dia a dia, é na maneira de tentar entender o outro, baixar nossa própria bola, de que somos muito estudados, que já lemos 1000 livros. Isso não adianta de nada se não, na prática do dia a dia, não for aplicado na maneira de falar, na maneira de se relacionar com as pessoas. Desculpe a minha ignorância, me perdoe. Um louco trio elétrico passando aqui na Roberto Silveira. Por isso tirei o som. Agora já vai um pouquinho mais adiante. Aí, Pedro Ivo, são essas interferências da vida. Eu não posso brigar com o trio elétrico, nem posso trazer o barulho do trio elétrico para dentro dessa sala. Mas o que eu devo fazer? E aí vai essa grande escola, aquilo que eu leio, aquilo que eu internalizo com simplicidade. Eu acho que seria essa a palavra-chave de hoje, essa simplicidade e esse convívio com o seu eu interno. Não vamos criar obstáculos com os que estudam e os que não estudam. Não vamos fazer separatividade. Vamos ver em cada um a luz que brilha no seu interior. E foi bom você colocar isso, porque muitas vezes realmente a gente confunde as coisas e a vaidade sobe. Então vamos ser simples, vamos abrir o nosso coração ao outro. Nós dizemos, somos um. Somos um? Será que somos um? Então é a hora da gente parar, pensar e viver as diversidades de nossa vida, e são tantas as diversidades, né? São tantos os momentos em que parece que tudo está confuso, mas também não vamos imaginar que somos assim acima nem superiores a ninguém. Cada um tem seu estágio, cada um tem seu caminho, cada um tem seu modo de ser e agir. O que nós temos que estar atento é a essa voz interior, a essa certeza de que essa luz brilha. O eu sou a cada domingo aqui de Saint Germain é perfeito e é um diálogo perfeito com o que foi falado antes, né, Marcelo? A gente tem percebido isso, é tão evidente, não há conflito entre os mestres, apenas caminhos diferentes. Cada um vai por um caminho. O que importa é que a gente vá com a certeza, com a convicção de que estamos seguindo esse caminho. Né? Não há um caminho único. Muitas são as moradas, diz o Evangelho, né? Muitas, muitas, muitas. Cada um de nós tem um jeito de ser e todos nós somos importantíssimos nesse trabalho uno. Aqui é um grupo, a Fundação é um grupo, um grande grupo que não se limita às paredes do 141 da Rua Pereira Nunes, é muito mais amplo.
é aquela imagem daquele cálice dentro do triângulo e do círculo, que abrange todo esse grupo que aqui está. Então, somos um, sob essa bandeira, sob essa ideia de levar o conhecimento, de nos dedicarmos à meditação, nos dedicarmos à prática do grande serviço. Afinal, nós dizemos diariamente a grande invocação e falamos e temos a certeza acerca daquele que vem. Então vamos seguir juntos, caminhar juntos, um apoiando o outro, um abraçando o outro. Foi bom você lembrar que o anjo que estava sempre ao lado de Deus um dia caiu. O portador da luz, ele era o Lúcifer, o que portava a luz, mas a vaidade, né, atrapalhou e atropelou. Mas é importante que a gente reconheça isso e siga. Vamos seguir juntos, todos juntos, um apoiando o outro, um dando a mão ao outro. Caminhar sozinho é difícil. Caminhar em grupo é fácil quando há o respeito à individualidade de cada um. É isso, gente. Aguardamos vocês no nosso seminário, cujo tema é exatamente o novo grupo de servidores do mundo, a grande vocação e o novo grupo de servidores do mundo. Qual é a tarefa que temos pela frente? Vamos seguir juntos. Ok? Um grande abraço. Se alguém quiser acrescentar algo ao que eu disse, por favor, sinta-se à vontade. E aguardamos vocês no nosso seminário. Todos fizeram silêncio agora, né, Marcelo? Gratidão, Marcelo, pela bela manhã de domingo. Obrigada, Marcelo, obrigada, Joilson, obrigada, Samir, por esse seminário, esse mês que você conduziu. O próximo mês é da Sônia, não é isso? Sônia Baião. Um grande abraço e até lá. Um abraço a todos, bye bye, bom domingo, beijos, bye bye, tchau, tchau. Abraço, Marcelo, valeu. Um abraço. Nada. Falou. Bom domingo a todos. Aguardamos vocês no nosso seminário, aguardamos. Façam as inscrições, porque a gente precisa dar uma resposta mais rápida ao sítio Assunção, por favor. Beleza. Valeu, Ana. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.